Fala, jovem! Bom dia, tudo bem? Hoje sim, uma segunda-feira, e eu aqui com meu cafezinho, fazendo vídeo para vocês, tá bom? E hoje, o grande tema de hoje é quando que nós devemos começar a se preocupar com o envelhecimento. É um tema muito legal, um tema muito bacana, é um tema que eu me interesso muito. Eu acredito que entre todos os meus pacientes, todos os pacientes que passam ou que passaram pelo meu consultório, os mais difíceis e os mais complicados da gente tratar são os pacientes em início de envelhecimento. Eu já vou falar isso para você, já vou explicar isso, o porquê disso, né? O porquê que as pessoas que estão no início do processo de envelhecimento, eles são mais complicados da gente tratar. E número 2, como que a gente deve começar a pensar para a gente começar a envelhecer de forma saudável, tá bom? Então eu vou dar uma dica muito legal para que você comece a reestruturar sua vida para que seu envelhecimento seja um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, para que você tenha mais produtividade na sua vida, para que você seja mais bem-sucedido nas áreas que você quer, para que você consiga realizar mais seus sonhos de forma mais fácil, mais rápida, tá bom? Como eu já consegui realizar alguns grandes sonhos da minha vida, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo me pergunta, mas doutor, quando que nós começamos a envelhecer? Afinal de contas, é quando a gente nasce? Acredito que eu já tenha falado isso em algum outro vídeo, mas é quando a gente nasce? É quando a gente tem 60 anos, ou se 65? É a partir dos 50? É a partir dos 30? Quando que é? Né? E eu acredito que a resposta mais assertiva para isso é quando a gente tem aproximadamente 30 anos de idade, tá bom? Por quê? Porque nossa vida cronológica, ela faz uma curva, como se fosse uma parábola, mais ou menos, tá bom? E então é muito importante que a gente entenda que quando a gente está no início dessa curva, no início dessa parábola, a gente tem o nosso processo de crescimento, né? A gente está em processo de desenvolvimento cronológico, né? No sentido de se desenvolvendo ainda, criando ainda, maturando o nosso sistema nervoso, enfim, tendo todo o nosso organismo ainda sendo preparado aí para a fase do envelhecimento, tá bom? Então, o início é esse crescimento. Então, até os 28 anos, mais ou menos, na mulher, os 30 anos nos homens, a gente está em processo de crescimento, a gente está subindo a curva, isso é o mais importante, está subindo a curva. E a partir de mais ou menos nessa faixa etária de 30 anos, a gente chega no pico dessa curva e começa a descer, tá bom? O que eu sempre explico para os meus pacientes e para os meus clientes é que não precisa ser uma descida ladeira abaixo. Na verdade, ela não precisa ser muito íngreme, ela pode ser bem quase horizontal. Horizontal não dá para ser, mas pode ser muito próximo aí da horizontal, o que vai fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida e uma reserva cognitiva, uma reserva funcional muito maior para o seu envelhecimento lá no final ou lá no último terço da sua vida, tá bom? Então, o mais importante é vocês saberem que a partir dos 30 anos a gente começa então a entrar nesse processo de envelhecimento, é o que eu considero. Existem outras teorias, eu gosto muito dessa, eu acho que essa teoria é uma teoria que vai muito de encontro das pessoas que eu recebo, né, no consultório. Elas referem sempre ou muitas vezes as mesmas coisas, as mesmas situações, as mesmas dificuldades, tá bom? E como eu tinha falado no começo do vídeo, essas pessoas que chegam lá, elas normalmente chegam por algum tipo de lesão, seja uma lesão por esforço repetitivo, seja por tensão muscular por causa do trabalho. Normalmente está muito relacionado ou a parte psicológica, né, que interfere na reação no organismo, ou por má postura, ou por dor por alguma atividade profissional que ela exerça, tá certo? E essas pessoas são as mais complicadas da gente trabalhar. E eu vou explicar agora o porquê.
essas pessoas que têm 30 anos de idade, que estão no seu pico produtivo, estão lá em cima, o que acontece? Logo que elas chegam no consultório, elas querem se livrar dessa dor. Seja ela qual for, elas querem se livrar dessa dor. E conforme o tratamento vai evoluindo e a dor vai sumindo, elas não percebem, ou grande parte não entende, que a continuidade dessa manutenção é o que vai manter a curva dela, né, a descendente da curva dela, mais próxima do horizontal. Tá bom? Então a impressão que dá é que quando a gente trata, a dor vai embora e tudo mais, o paciente se sente como se já tivesse tudo bem. E na verdade não está, tá certo? Porque o paciente chega no consultório com essa queixa principal e a gente trata essa doencinha que ele tem, tá certo? Mas nós somos profissionais da saúde, então a gente precisa tratar a saúde dessa pessoa e manter ela bem por tempo prolongado. Senão não faz muito sentido, porque no mês seguinte ou no outro, ou depois de um ano, ela volta no consultório com outro tipo de dor ou com a mesma dor que ela já havia apresentado. Tá bom? Então esses pacientes são os mais complicados da gente trabalhar porque eles carecem, é muito difícil que eles entendam a necessidade da continuidade do tratamento, seja mesmo ele sendo uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, um encontro quinzenal, para que a gente possa fazer manutenção disso. Brasileiro tem muito disso, é muito difícil brasileiro entender que a parte de prevenção ou de promoção à saúde ela é muito mais importante do que efetivamente ficar curando ou tratando, né, na verdade, doenças dali para frente, tá bom? E eu prometi uma dica, e é essa dica que eu vou dar para vocês. Como que eu tento regular minha vida hoje em dia, e que às vezes é possível para alguns, para outros nem tanto, mas como é que a gente deve dividir a nossa vida para que a gente tenha aí um mínimo de condição de ter saúde, né? A gente deve dividir as 24 horas do nosso dia em 3 horários distintos, 3 de 8 horas, tá bom? Então, você vai ter 8 horas de sono, você vai ter 8 horas de lazer e você vai ter 8 horas de trabalho, tá bom? Se você é como eu, vai ser difícil você separar trabalho de lazer, tá bom? Hoje em dia, graças a Deus e graças ao esforço através do coaching, eu consegui chegar numa plenitude de trabalho muito interessante, onde eu faço basicamente aquilo que eu quero, tá bom? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, que é poder ajudar as outras pessoas de uma forma ou de outra, tá? E isso se confunde mesmo muito com o meu trabalho. Então, meu trabalho e meu lazer, eles muitas vezes se confundem nesse sentido, tá bom? Então, fica até um pouquinho difícil da gente separar, mas se você fizer um pouco de esforço, eu tenho certeza que você vai conseguir dividir aí o seu horário em 8, 8 e 8, para que você tenha o máximo de saúde possível na tua vida, tenha poucas dores, tenha menos limitações e seja uma pessoa mais feliz, tá bom? Então, se você não me conhece, acesse aí no meu YouTube mesmo, youtube.com, né? Pode me achar no canal do Dr. Eduardo Bonini ou no canal do Nova Liderança, que é o meu programa de coaching, ou no Facebook, facebook.com/Nova Liderança, você me acha lá, tá bom? Ou no WordPress, no novaliderança.wordpress.com. Te vejo na próxima semana, jovem. Valeu, abraço!